Bom dia, senhores e senhoras, como estão vocês? Então, meus amigos, hoje é terça-feira, dia 2 de junho, nem sei que dia é hoje na real. Tô de folga, meus caros, 72 horas de folga, é tempo, hein? Resolvi iniciar um vlog pra me entreter e fazer alguma coisa, cara, porque é muito tempo, né, mano, pra ficar descansando. Mas enfim, meus amigos, cheguei agora do treino, fiz um treininho de dorsal, assim como eu fiz no último vídeo. E agora é 12h20, então tenho que fazer almoço. Pelo menos fazer uma fonte de carboidrato, vou cozinhar um arroz. E fazer uma saladinha, né, cara? Porque assim, vou falar a real pra vocês, tá bem frio aqui no Rio Grande do Sul nos últimos tempos aí, tá chegando nos seus 4, 5 graus. É mais de uma semana que tá um clima assim, ó, frio e chuvoso, cara, nublado o dia inteiro, quase nunca tem sol, sabe? Esse clima, mano, abre muito o apetite, cara, abre muito o apetite, velho. Tô brocado de fome ultimamente, tá difícil de conter o apetite, sabe? Mas faz parte. Vim cozinhar um macarrão, descobri agora que não tem macarrão. Tô beliscando umas nozes aqui que a mais com as forças dos dias que minha avó colheu. Coisa mais boa, cara. A fome deixa a gente um pouco mais impulsivo, sabe? Mas faz parte. Fazer um rango aí. Nesse vídeo eu quero falar um assunto mais específico que eu recebi muita pergunta. Eu vivendo meu dia a dia aí e falando sobre finanças, investimentos e tudo mais. Eu percebo que é um assunto que ajuda bastante gente, né? Mas enfim, vamos dar ali. Como vocês? Então é isso aí, gurizada. Agora são 1h30 da tarde. E uma das coisas que eu mais gosto dessa escala de serviço é que quando eu estou de trabalho, eu estou de trabalho. Estou no quartel, se der, eu conheço do almoço, deu no almoço, azar. Mas quando eu estou em casa, mano, eu simplesmente posso comer com calma. Por exemplo, agora 1h30, cara. Quando tá todo mundo ali passando na frente de trabalhar, e trânsito, e fio, e não sei o que, eu vou simplesmente abrir o sofá, deitar e olhar a série e curtir esse clima que tá frio, tá chovendo, agora tá garoando na real, sabe? E ficar de boa, cara. Depois de um tempo que eu cansado de fazer isso, o que eu faço? Aí sim, eu faço um cafezinho premium, né? Até umas 3 da tarde no máximo. E eu fazer minhas coisas, gravar o que eu quero gravar desse vídeo, falar sobre as finanças, né? Tem que ir no mercado, tem que levar umas coisas de casa a consertar. Vamos ver se eu visito minha avó agora de tarde também. E é isso aí, mano. É muito bom viver vida com calma, cara. Sem sempre estar na pressa, na correria, sabe?
Então, gurizada, chegou nos últimos acessórios que eu precisava para o meu setup de barista ali e era um filtro naked. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, que eu vi que felizmente tem bastante gente que gosta também, né, que tá às vezes até conhecendo por minha causa, e o que tu consome de conteúdo acaba te influenciando, né? E ele é bem diferente do filtro pressurizado Pro Expresso, porque ele não meio que maquia os teus erros e a qualidade do café. Café velho, café ruim, sabe? Então ele acaba não causando uma pressão excessiva interna dentro ali do pó, da caminha do café, sabe? Que a gente prepara ali bonitinho. E meio que mostra na cara dura assim o que tu cometeu de erro, se tu preparou certo, se o café é bom, se o café é ruim. Na questão tipo de sair uma crema boa, uma crema bonita e tal. Porque o pressurizado ele cria uma espuma, sabe? Tipo uma espuma quando tu chacoalha um leite numa coqueteleira, coisa do tipo. Já o filtro despressurizado, naked ali, que dá direto o filtro na parte de baixo que cai na xícara, ele faz extrair o óleo do café. Então o café fica diferente, fica com uma creminha legal, sabe? Só que eu errei no primeiro que eu fiz pra Laís e no segundo já deu pra acertar um pouco mais, sabe? Mas mesmo assim não ficou daquele jeito ainda, cara. Mas, enfim, o sabor ficou ótimo, não tenho o que reclamar, né? Eu recebi nos vários últimos vídeos que eu fiz aí várias perguntas sobre finanças e investimentos. Eu vou botar elas na tela, vou ler algumas e eu vou respondendo algumas coisas sobre, tá? Então talvez esse vídeo seja um pouco mais de boa, assim, um pouco mais parado. Depois, claro, tem que sair de casa e mostrar algumas coisas também. Mas tudo mais. Vamos lá. Eu vou ir lendo e depois eu respondo tudo uma vez só, tá? Micael Arthur 4451. Você poderia fazer um vídeo a respeito dos investimentos, de como fazer, onde você achar melhor investir. Muita gente não sabe muito para onde vai nesse ramo. Gostaria muito de saber pelo menos por onde começar. Dá uma ideia de vídeo, inspiração total você, Cauã. Muito obrigado, velho. Muito obrigado. Vamos para a próxima. Muito bons vídeos, Cauã. Poderia pontuar sobre investimentos. Já vi tu falar em outros vídeos que gostaria de aportar mensalmente. Eu também gosto. Ia ser massa saber como divide portfólio, como seleciona os investimentos. Também eu vou responder depois. Esse aqui do SDS Siqueira. Isso aqui, cara, eu li e fiquei pensando, olha só como tem pessoas semelhantes a nós por aí. Olha que bacana. Conheci recentemente o canal, estou maratonando. Incrível. Exatamente a rotina que eu quero para mim. Tenho 22 anos, estou aprovado em um concurso para a Polícia Penal e também o plantão 24 por 72, que é maravilhoso, né, mano? Pelo menos tu vai saber no futuro. Esse estilo de vida, o máximo eu quero repetir, podendo investir melhor na dieta, em um apartamento organizado, juntamente com minha noiva, mantendo uma rotina saudável e boa. Inspiração total. Se possível, falar mais sobre finanças, como se organiza, como lidar com o primeiro salário do servidor público da melhor forma, compra do primeiro carro e tudo isso. Tamo junto, Calão. Também eu vou te responder. Luiz Felipe de Melo Marques, você disse que investe em bolsa de valores. Você investe pelo Nubank? Se sim, faz um vídeo explicando mais sobre esse assunto de investimentos. Eu estou começando a investir em fundos imobiliários. Show de bola. Lucas Araújo, BB2UOW. Como vocês se organizam financeiramente? Fazem investimentos? O Ravi Carvalho, eu tive até que voltar no vídeo para pedir vocês bolarem um videozinho falando sobre investimentos, coisas desse tipo. Vocês comentaram sobre bater uma curiosidade. Como vocês começaram, valeu a pena e tudo mais. Falar mais sobre educação financeira e sobre os investimentos que você faz em fundos imobiliários. Eu tenho uma noção do que porém não sei como começar. Faz vídeos sobre seus investimentos, do Cleiton Pereira. Marcos Marcelino 8139. Cara, comentário pra caramba. Parabéns pelo vídeo, vocês estão mandando muito bem, mas agora eu quero saber sobre investimento de vocês. Qual corretora usam para investir? Eu vi seus vídeos sobre falando em investimentos. Já invisto uma só renda fixa, eu não recomendo estudar renda variável. Tá, bom, vamos organizar todo esse monte de ideia e vamos começar do começo. Eu tenho que dizer uma coisa, deixar bem claro, tá? Porque esse vídeo é sobre a minha pessoa. Eu não sou o dono da razão, eu não tenho conhecimento absurdo. Eu gosto dessa área, eu gosto de estudar isso, tá? Então tenta tirar alguma coisa de útil e aproveitar pra tua vida. Mas eu posso estar falando besteira também. Então lembre-se disso, tá? Bom, pra mim falar sobre questão financeira, eu vou falar um pouquinho sobre minha história e como é que é meu relacionamento com o dinheiro, né, mano? Porque assim, cada um vem de um tipo de família que tem certos costumes, certos hábitos e tudo mais. Eu venho de uma família, cara, super simples, assim, que nunca passou necessidade, nunca passou fome, mas sempre viveu no limite. Nunca, assim, sobrou dinheiro, ou às vezes ficava um pouco no negativo, sabe? E foi assim até meus 23 anos, mais ou menos, 22. Que ali eu tava fazendo faculdade, eu morava com a minha mãe, ela praticamente me sustentava. Eu tinha meus bicos ali, meu dinheirinho, assim, que eu fazia uns bicos por fora pra ganhar, pra poder fazer alguma coisa, né, mano?
E eu sempre fui bem controlado com dinheiro, cara. Sempre fui bem mão de vaca. Esse acho que é a palavra, assim, bem pão duro, sabe? Porque, cara, quando tu tem pouco, tu tem que fazer teu dinheiro render e tu tem que definir tuas prioridades, né, mano? Tu não pode seguir gastando assim sem controle. Então eu sempre errei pra menos. Isso já é um ponto positivo muito grande, né, mano? Porque tem gente que é meio descontrolada e compra impulsivamente, coisas desnecessárias e tudo mais, coisas que não usa, que não precisa, e quando vê, gastou tudo. Também sempre fui muito controlado para fazer dívida, para parcelar a compra, sabe? Eu sempre fui com a pessoa que queria comprar algo, botava no carrinho, ficava olhando review, ficava olhando análise, ficava pesquisando preço, ficava acompanhando o preço por mais de mês. Quando eu via que surgia uma oportunidade boa e que de fato eu queria, precisava daquilo, daí sim eu comprava, daí eu parcelava em 10 vezes, assim, se não tivesse juros e tudo mais, né? Porque, mano, quando tu tem muito pouco dinheiro, a tua margem de erro é muito pequena, cara. Tu não pode, assim, se fazer loucura, porque senão, literalmente, tu fica sem grana, sabe? E daí, quando tu tem aquele pouquinho ali, às vezes tu pensa, cara, se eu comprar isso aqui, já não vou mais poder comer um lanche no mês, sabe? Então, era, tipo, tinha que ser muito controlado, porque senão as coisas complicavam, né? E aí, eu fui ter, cara, assim, saído quase do zero para um salário de quase R$ 5.000 quando eu fui pro curso de formação de bombeiro. E aí ali eu saí, tipo, demorei 2 meses e meio para receber o primeiro salário, que daí veio 2 meses e meio acumulado, já entrou uma grana assim mais alta, legal, né, cara? E ali eu pensei, cara, eu tenho que aprender a administrar um pouquinho isso aqui e ter um autocontrole, porque senão, mano, eu vou torrar todo o meu salário e vou me quebrar, tá ligado? E se tu não tiver essa consciência, é o que pode acontecer. Porque assim, esses cursos de formação de bombeiro, policial ou outros cursos aí de talvez outras carreiras que eu não conheça, cara, é muito estresse, é muito desgaste físico, emocional. E daí tu pensa, bom, agora não tô tendo muita despesa, assim, então tu acaba meio que esbanjando, sabe? Ah, eu vou sair comer pra caramba, foi o que eu fiz. Vou me dar presente, também foi o que eu fiz. Eu até lembro as coisas que eu comprei durante o meu curso. Foi um iPhone 13 mini, que é esse que eu uso hoje. Eu comprei uma calça da Jordan, que eu uso até hoje também. E daí eu tentei sim guardar a grana, sabe? Mas eu tinha muito gasto com gasolina e tudo mais, que eu ficava indo e voltando pra casa, sabe? Daí meio que não sobrava muita coisa. Porque eu também tinha consciência seguinte, cara, que depois que eu me formasse eu ia ter que mobiliar um apartamento, né, mano? E, cara, a gente sabe que tudo custa muito no Brasil. Mas enfim, e daí, cara, fui pensar em questão de investimento, velho. Quando um colega meu, aluno soldado, né, na época no curso de formação, um dia eu saí jantar com ele e tudo mais, e dele veio com esses papos de Tesouro Selic, ação, fundo imobiliário e tudo mais, cara, e eu não entendia porcaria nenhuma. Eu não entendia, cara, pra mim o que era Tesouro Selic? Tu compra títulos de tesouro do governo, eu pensava, cara, vai comprar ouro do governo, tipo, ação, bolsa de valores, mano, eu achava que bolsa de valores era uma bolsa, tipo, bolsa, tá ligado? Objeto. Eu era muito burro, mano, não entendia nada, não sabia que era renda fixa, nada. Eu só tinha consciência de uma coisa: eu não posso gastar mais do que eu ganho. Tem que viver a um degrau abaixo do que eu ganho para que tenha uma margem, uma segurança. A única coisa que eu sabia, era a única coisa que eu pensava, sabe? E aí, saí jantar com ele começou com esses papos aí e tudo mais. Quando ele vê, ele me abre o aplicativo da corretora dele, do banco. Mano, o cara tinha 700, quase R$ 700.000 investido e eu fiquei em choque, porque eu nunca tinha visto um valor tão grande na conta, sabe? Porque eu vinha meio daquela mentalidade assim, ó. Eu começava a acumular um dinheirinho, eu pensava, esse dinheirinho aqui dá pra comprar dá pra dar entrada numa moto. Esse dinheirinho aqui, talvez eu vou trocar de carro. Esse dinheiro aqui dá pra fazer uma viagem mais longe, dá pra ir pra fora do Brasil. E eu sempre ficava com aquele pensamento, eu acumulava um pouquinho, já queria gastar, tá ligado? Eu já pensava no que eu ia gastar com a grana, não deixava esse dinheiro se multiplicar e crescer, sabe? E daí quando eu conversei com ele, eu vi todo aquele montante na conta, eu pensei, caramba, mano, esse cara, o que ele tá fazendo? Tá fazendo coisa errada, não é possível, né? Não, tipo... Mas daí ele começou a me mostrar que aquele dinheiro rendia uns valor bem bacana por mês. Tipo, dava, sei lá, uns 5.500, 6.000 reais ali por mês de dividendo e tudo mais, sabe? De juros também, somando tudo, sabe? Eu pensei, cara, então dá pra, se tu tem dinheiro investido nesses negócios aí, eles te dão um retorno sobre algum percentual ali e tu tem uma renda que tu não precisa trabalhar. Daí eu fui entender o que era renda passiva e renda ativa. Renda ativa é aquilo que tu pega teu tempo de vida, tuas habilidades e conhecimento e faz ativamente. Eu, por exemplo, bombeiro, talvez, por exemplo, como nutricionista. E renda passiva é uma renda que tu aloca em títulos do governo, em ações, em cotas de alguma coisa que aquele dinheiro trabalha para te dar algum retorno, sabe?
E quando eu pensei, eu vi aquele soldado ganhando mais que o dobro de salário, sem fazer nada. Eu pensei, cara, que loucura, eu tenho que aprender mais sobre isso. Só que aí, durante o curso de formação eu não fui mais atrás sobre isso, mas aquilo me inculcou, sabe? E daí depois do curso de formação, depois que a gente terminou assim meio que de mobiliar o apartamento, de ter o básico para poder morar, aí eu comecei a acumular um dinheirinho assim na conta e tal, tava começando a entender que era renda fixa, né, que rendia um pouquinho todo mês. E eu comecei a observar aquele dinheiro rendendo ali, com aqueles juros dava para pagar umas contas já. E eu pensei, cara, será que esse dinheiro não pode render mais? Aí que eu fui entender o que era a Bolsa de Valores, até porque eu tenho alguns amigos do ensino fundamental que são analistas CNPI, sabe? E eles são muito bem sucedidos hoje. E eu ficava vendo eles postando análise de empresa e tudo mais, e eu não entendia nada. Até que um dia eu fui conversar com eles e eu comecei a conversar, tipo, me interessei, cara, porque eu comecei a achar legal isso, sabe? Começou a me trazer uma paz muito grande, ter um dinheiro guardado e tudo mais. Cara, e depois desse primeiro momento ali que eu fui, assim, para renda variável, para esse mercado de ações, eu também já estava com uma percepção de grana e de saúde financeira bem diferente, sabe? Porque estava bem mais controlado financeiramente. A Laís também tinha entendido qual que era a ideia disso e tinha visto a importância disso. Até porque, como ela é autônoma, ela paga o INSS e paga o mínimo, né? Tipo, para dizer que está contribuindo, mas não é isso que vai fazer ela ter uma qualidade de vida no futuro, não é isso que vai proporcionar uma aposentadoria para ela. Então, a pessoa, cara, também tem que investir. Então, juntou duas pessoas com o mesmo pensamento. E aí, ali pensa, os dois querendo acumular patrimônio dessa forma que a gente achou interessante, que a gente gostou, a gente achou legal. E a percepção de dinheiro começa a mudar, tá ligado? A gente sempre teve muito claro na nossa cabeça que a gente tem que ter esse pé no chão e viver alguns degraus abaixo do que tu poderia viver, sabe? Porque isso te dá uma margem, te dá uma segurança, te dá uma paz, tu fica suave, porque tu não fica sempre no limite, cara. E assim, tu viver sabendo que talvez o mês que vem tu não consiga pagar as contas é muito ruim, mano. É muito ruim, tu não consegue dormir direito com isso, sabe? Porque quanto antes eu começar a aportar, botar grana ali, fazer esses juros compostos trabalhar, mais isso vai se multiplicar e rápido, né, mano? Porque a gente sim que é novo, cara, principalmente tu que é novo, a gente tem muito tempo para deixar um dinheiro rendendo, seja em renda fixa ou seja no mercado, seja na bolsa de valores, cara. Quanto mais tempo tu tem, mais ele se multiplica. E não sei se tu já fez um cálculo de juros composto, além daqueles que tu fazia na escola, cara. Mas é medonho tu ver um negócio no longo prazo trabalhando, cara. Da mesma forma que ele te afunda numa dívida gigantesca, ele te faz ganhar muita grana no longo prazo. E é isso que eu via naquele colega meu lá no curso de formação, cara. E daí ano passado ali ele até me mandou um print, mano. Cara, ele tinha muita grana já, velho. Muita grana, tá ligado? Tipo, mais grana que 99% não digo, cara, mas com uns 97% da população. E não é dinheiro parado, é dinheiro bem investido, rendendo muito, sabe? Daí eu pensei, cara, então vou focar nisso aqui, vou estudar mais, vou ter esse controle da minha vida financeira pessoal, cara. Porque assim, ó, uma coisa também tem que dizer, quando tu é mão de vaca, quando tu já é meio pão duro assim, tu já é controlado com gasto, tu não subiu o teu padrão de vida, é mais fácil tu fazer isso, porque é muito ruim tu ter que baixar teu padrão de vida, começar a cortar gasto, começar a comprar menos coisa, se alimentar menos, sair, viajar menos. Porque tu sente quando tu tem que baixar o padrão de vida, mas quando tu sobe ele, tu sobe muito fácil, muito rápido, e logo tu nem percebe mais que tu subiu e perde a graça, tá ligado? E se eu fosse dar uma dica assim pra quem perguntou ali de como começar, cara, eu acho que o simples fato de tu já estar interessado nisso é uma coisa muito boa, muito importante, sabe? Porque provavelmente teu futuro vai ser muito melhor do que quem nunca deu uma atenção pra tua vida financeira. E assim, cara, eu tenho TDAH. Eu acho, pelo menos. Eu vou consultar isso porque tá me irritando, sabe? Mas eu também tenho hiperfoco. E quando eu boto um negócio na cabeça assim, eu meio que fico bitoladão naquilo e vou buscar, vou estudar por conta, meio que sou autodidata para o que eu quero, né? Porque eu gosto. E eu meio que aprendo sozinho. Essa é real, cara. Tanto que o audiovisual nem sei explicar as coisas que eu faço, sabe? Mas enfim, na época eu assinei a Suno Premium. Que esses meus amigos daqui da minha cidade, eles são sócios de lá, são analistas, né? E eu conversava com eles, assinei a plataforma ali, a Suno é super, cara, é muito grande, é uma das maiores casas de análise do Brasil, e lá tinha vários cursos dentro dessa plataforma que eu estava pagando, e algum outro eu ganhei,
E eu estudei por lá, cara, assim, o básico, para ter aquela noção inicial. Mas as formas que eu mais de fato aprendi, sendo sincero, foi no YouTube, mano. Olhando alguns canais, ó. Eu vou listar alguns canais aí, tu acessa. Eu acho que um dos mais bacanas é o Economista Sincero, do Charvão, pode ir lá sem medo. O Bruno Perini é muito bom. O Investidor Sardinha, que é o Raul, muito bom. O Thiago Nigro, que seria o primo rico, muita gente não gosta dele, mas ele tem muito conhecimento, ele passa muita informação. Inclusive está com uma série muito boa ali, mostrando na prática, ele investindo 100 milhões de reais. Enfim, mano, tem vários youtubers muito bons. Um dos que eu mais gosto de acompanhar hoje, de fato, é o Bruno Perini, o Charvão, que eu conheço sincero, porque ele explica muita coisa da parte econômica, nível Brasil, nível global. O Thiago Nigro, porque é muito interessante ver ele investindo como uma pessoa grande investe e na prática explicando as coisas e tudo mais, sabe? E eu aprendo observando os outros. Claro que a gente tem as limitações, né? Mas sendo assim, realista e sincero, que é aprender, mano. Tem muitos livros bons, cara. Muitos livros famosos, tipo Pai Rico, Pai Pobre. Tem livros do Warren Buffett, do Benjamin Graham. Tem livros do Gustavo Cerbasi que eu li recentemente, mas eu não aprendi pelos livros. Eu fui meio que lá de curioso ver o que era, sendo que eu já sabia essas coisas, né? E, claro, eu tenho um conhecimento bem limitado ainda. Mas uma coisa eu tenho que ser sincero, velho. Hoje a gente tem inteligência artificial. Isso facilita muito, muito mesmo, velho. Assim, ó, cara, eu peço para fazer análise da minha carteira, eu peço para analisar alguns ativos ali. Claro, eu especifico bem a forma que eu quero que ele analise, né? Porque tu tem que ter um certo conhecimento para entender também. Mas acho que o YouTube é uma boa porta de entrada, acompanhar esses influencers, essas pessoas é muito bom. Ler esses livros, cara. Eu não falo assim nenhum livro específico porque eu não aprendi por eles. Mas se tu jogar no ChatGPT ali, top 5 livros de finanças, tu vai achar muita coisa bacana, sabe? Então, é uma boa forma de tu começar. O YouTube, acompanhando essas pessoas, inteligência artificial, livros, e também esses grandes influencers, eles têm cursos, têm plataformas, né? Então lá tu vai conseguir aprender de uma forma assim, acho que mais detalhada, mais completa e mais organizada. A não ser que tu é meio porra louca que nem eu, que vai aprendendo assim de qualquer jeito, né, cara? Vai pegando uma informação aqui, outra ali, vai perguntando, vai observando e tudo mais. E também uma coisa que tu vai ser obrigado a começar a aprender é sobre a economia, para quem que o Brasil exporta, importa, as taxas, as parcerias entre os países, como é que essas empresas funcionam, qual é o modelo de negócio delas, né? E eu acho que quem vai te ensinar muito isso é o Charvão, o economista sincero. E, cara, acompanhar a notícia. Pô, eu não entendia nada de política, de economia, dessas coisas. Só que eu tive que me obrigar a entender, para mim saber onde eu estou colocando meu dinheiro, para mim entender os ciclos econômicos, os melhores momentos para entrar na renda variável e tudo mais, sabe? Então é uma coisa que vai vir de brinde, tu vai ter que aprender sobre isso. Também tem muita gente que me pergunta por onde eu e a Luiz investimos. Nós investimos pelo Nubank, porque é o banco que eu já tinha conta, eu gosto muito do aplicativo, é muito fluido, muito fácil, muito prático de usar, eu acho que é um dos melhores aplicativos de banco que tem. E, cara, tu já tinha conta aberta lá, tu já usa o cartão de crédito, eu recebo por lá. Eu só preciso só clicar aqui pro lado que eu já tenho acesso à minha renda fixa ali com reserva de emergência. Você, cara, por que eu vou criar conta em outra corretora, sendo que ela não tem taxa de corretagem nem nada, que tem algumas corretoras assim mais antigas que cobram, né? Não vou criar outra, vou investir por aqui, sabe? Então, por mim foi por praticidade, mas tem outras muito boas por aí, cara. Pega, por exemplo, a Inter, a XP, a Rico, o BTG, tudo mais, sabe? São boas também. Às vezes uma ou outra vai ter um fundo de investimento diferente e tudo mais, mas não é esse o diferencial, né? Para quem pergunta ali como é que é minha carteira de investimento hoje, mano, é mais ou menos assim. Do 100% da grana que eu tenho investida, 30% fica em renda fixa, 100% do CDI de liquidez diária. Coisa simples, mano. Tem rendas fixas a 120% do CDI, tem atrelado à inflação? Tem. Inclusive, atrelado ao IPCA é bem interessante, tá ligado? Ainda mais para fazer marcação ao mercado. Mas eu tenho só 100% do CDI ali, padrãozinho, mano. 30%, tá? 20% tá em ações brasileiras, ações do setor elétrico. Tenho 2 empresas de energia, tenho seguradoras, tenho 2 bancos, uma seguradora só. Eu tenho também saneamento, uma empresa de saneamento. Temos também commodities como minério de ferro, temos o agro, negócio, né? Empresas relacionadas ao agro, petróleo, basicamente isso.
Aí temos 20% em fundos imobiliários, que vai ser... Tenho acho que 7 ou 8 fundos imobiliários hoje, eu reduzi bastante, tá? Tô tentando deixar minha carteira mais enxuta porque fica mais fácil de cuidar, monitorar, de aportar, né? E aí eu tenho outros 20% em ETF, o IVVB11, que é o que replica o S&P 500, que são as 500 maiores empresas do mundo. Porque eu fiz dessa forma para meio que dolarizar minha carteira, né? Diminuir o risco Brasil, tá exposto ao dólar, que a gente quando investe lá fora ganha na valorização do dólar para o real, e também para ter acesso às maiores empresas do mundo, né? Porque as melhores. E tenho 10% em Bitcoin, ou seja, 30 renda fixa, 20 ações brasileiras, ações norte-americanas, fundos imobiliários, 10% de Bitcoin, certo? Essa é a divisão. E a estratégia é a seguinte, mano. Eu tenho essa macro alocação, esses valores assim, divididinho certinho. E de fato está assim na prática. Se uma coisa sobe mais, por exemplo, se a economia brasileira começou a andar, subiu a ação, subiu o fundo imobiliário, o percentual vai aumentar, vai acabar diminuindo o percentual que eu tenho de Bitcoin, de ações norte-americanas de renda fixa. Ou seja, automaticamente eu sei que eu tenho que aportar, porque eu vou aportar no que está mais barato nesse momento e vou deixar de aportar no que está mais caro. Assim vou fazendo sempre um preço médio mais baixo, tá ligado? E vice-versa, cara. Às vezes algo cai muito, então o percentual baixa. Eu vou lá, compro mais, desde que ele caiu por algum motivo que não seja um problema da empresa, um escândalo ou coisa do tipo, né? Então é meio que autoajustável. Eu olho todo mês lá quando vou aportar, inclusive vou aportar agora início de mês, né? E eu olho, tá, caiu mais o Bitcoin. Por que ele caiu? Deu algum problema? Não, é especulação. Então os 10% que eu era para ter não tem, agora tenho 8%. Então eu vou comprar um valor, que se eu tivesse valor, até chegar em 10% de novo, vai ficar redondinho minha carteira. Ah, subiu muito de uma coisa, subiu muito, sei lá, da bolsa norte-americana. Não vou comprar ali porque os 20% quando viraram 23%, e eu vou comprar mais dos outros ativos até equilibrar novamente. E assim automaticamente eu sempre compro o que está mais barato. Cara, e assim, ó, eu gosto de ter essa diversificação porque me dá paz, me dá tranquilidade. Quando tu aloca 100% só em um tipo de ativo, tu pode ter até uma rentabilidade maior, mas a oscilação é muito grande e às vezes tu deixa de aproveitar boas oportunidades em outros negócios, né, cara? Então tu está exposto às maiores e melhores empresas do Brasil, maiores e melhores empresas dos Estados Unidos, ao mercado imobiliário muito bom no Brasil, ao Bitcoin, que não tem nem o que dizer, né? E a renda fixa, que está ali minha reserva de emergência, reserva de oportunidade, o dinheirinho que eu uso para viajar, para comprar as coisas à vista quando eu preciso, né? Eu faço dessa forma, tá? Faço o que você bem entender. Tem gente que investe só em Bitcoin, só em criptomoeda. Eu não tenho estômago para isso. Eu investi isso até posso ter uma rentabilidade bem maior, mas não me traz paz. E eu quero que isso me traga paz, sabe? E eu faço assim, cara. Estude, faça da forma que você bem entender. Essa estratégia tem muitos grandes investidores que usam e vai muito bem, cara, porque uma coisa que eu tive que aprender na prática. Mais importante do que os ativos que você escolhe é como está a macroalocação entre os tipos de ativos. Isso é uma coisa que é muito responsável, porque quando dá um BO, tipo um problema em economia a nível Brasil, todas as empresas meio que caem, tá ligado? Então quando uma sobe, tipo um banco sobe, o outro começa a subir também, desde que não tenha nada de errado com ele, né? Então meio que tudo meio que anda meio semelhante, sabe? Tem uns que caem menos, tem uns que sobem mais, e assim tu vai observando, vai entendendo o mercado, né? Cara, eu invisto no feijão com arroz, nas empresas mais clássicas, nas empresas mais seguras, que apresentam um crescimento constante, que tem bons projetos, que eu entendo o modelo de negócio, são setores seguros, que não são cíclicos, porque são coisas que a população, a sociedade precisa delas para que tudo aconteça certo, né? Como por exemplo bancos, sempre vai precisar, seguradoras geram muito caixa, as pessoas não querem usar seguro, energia elétrica, todo mundo precisa, saneamento básico todo mundo precisa, as commodities têm mais risco, têm seus ciclos, escais e sobe, mas eu entendo isso, eu tô ciente, né? Então eu não vou no feijão com arroz, tá ligado? E assim, ó, mano, tu não sabe o que investir, cara? Pede pro chat GPT fazer análise das empresas, mano. Especifica bem o que tu quer. Pede para ele fazer um valuation, um fluxo de caixa descontado. Pede para ele fazer um preço teto, um preço limite ali que tu possa comprar. Então não é difícil, mano. Mas tu tem que aprender a usar a tua cabecinha, sabe? Porque tu tá botando tua grana ali, né, cara? Tu tá trocando o teu trabalho ativo para tentar comprar trabalho passivo e comprar mais tempo com isso, né? E às vezes eu percebo as pessoas perguntando se vale a pena, cara. Assim, ó, tem que entender que a bolsa de valores é uma ferramenta de tirar dinheiro de pessoas ansiosas e com pressa e botar esse dinheiro no bolso de quem tem paciência. É uma coisa que tu tem que fazer visando o médio e longo prazo.
Porque às vezes tu pega num ciclo de mercado que estava em alta, aí deu um BO econômico, subiu a taxa de juros, sei lá, caiu, cara, tu vai meio que vai perder dinheiro. O valor da cota que tu comprou vai estar mais baixo. Então, isso aqui tu faz pensando no longo prazo, tá ligado? Tipo, lá pra frente, eu tô pensando daqui 20 anos, 25, 30 anos. E eu sei que lá vai ter multiplicado muito meu capital, sabe? E, cara, com certeza valeu a pena. Não só por eu estar alocando meu dinheiro em ativos, né? Mas pela minha mentalidade que mudou, cara. Mudou muito minha mentalidade, essa questão de investir, pensar no meu futuro, cuidar das minhas finanças, né? Então é muito mais essa questão que não é só que ganha mais, que ganha menos. Só pelo fato de estar investindo tua grana em alguma coisa que não seja achar que está investindo na aposta, ou rinha de galo, ou traficando, ou divulgando bet, essas bosta aí. Cara, isso já é muito importante. Porque simplesmente a pessoa que tem a mentalidade de cuidar do dinheirinho dela, pegar uma parte e botar, render, trabalhar para ganhar mais no futuro e ter uma segurança, uma paz, já tá louco de bom. Se tu fizer isso fazendo só na renda fixa, já tá excelente, velho. Essa é real, cara. A gente sabe que a maior parte da população brasileira está endividada e muitas pessoas estão endividadas e não conseguem pagar essas dívidas, mano. É muito grave isso, tá ligado? Claro que tem vários motivos culturais, a gente tem problemas com inflação muito alta, a gente tem problemas com taxa de juros muito elevadas que desacelera toda a economia, complica para os empresários, complica para todo mundo na real, sabe? É um país bem complicado. Mas tendo essa mentalidade, cara, tu já vai começar a agir de uma forma diferente. Tu vai começar a poupar para não ficar gastando com besteira, coisas que tu de fato não precisas, que às vezes são impulsivas. Tu vai pensar duas vezes antes de sair fazendo uma dívida de 35 anos, se de fato precisa daquilo. Tu vai pensar duas vezes antes de sair comprando um carro muito caro, sendo que às vezes um carro mais básico já consegue fazer tudo que tu precisa, sabe? Então tu vai buscar ter outras fontes de renda para poder aportar mais, ou para ter uma segurança melhor, para ter uma qualidade de vida melhor. Então é mais uma questão de mentalidade, sabe? É uma questão de longo prazo, mano. Essa história de alguém te prometer ganhar dinheiro rápido, velho, é bem complicado, sabe? Porque a chance de ser golpe é grande. E ali não é golpe, mano. Tipo, Bolsa de Valor não é golpe, cara. As maiores empresas do Brasil estão ali, com capital aberto, a VEG, a Vale, Banco do Brasil, Klabin. Cara, Klabin tá enfiado em tudo que coisa de celulose, tá ligado? Suzano, Petrobras, petróleo, gasolina, posto de combustível. Tu não tá, tipo, inventando loucura de, tô enfiando meu dinheiro numa coisa milagrosa. Tu tá meio que apostando na economia do país que tu vive, sabe? Mas enfim, pensa que assim, uma coisa de longo prazo. Até vendo outras perguntas aqui, mano. Hoje, como eu já falei antes, cara, eu uso muito a inteligência artificial para ajudar nas contas de casa. Tipo, eu pego lá minha fatura, né? Eu não pego os meus dados, só pego o que eu comprei, o dia, o valor, jogo na IA ali, ó, separa por categoria, quanto que eu gastei com o mercado, quanto que eu gastei com combustível, tudo mais, o que eu vou dividir com a Laís, o que a gente não vai dividir, o que é só meu. Então, eu me organizo dessa forma, cara, e por eu ser servidor público, cara, eu sei que dia do mês vai cair meu salário, vai entrar, então é fácil de me organizar, porque eu olho meu contra-cheque que é o valor líquido que eu recebi, eu não tenho que ficar fazendo muitos cálculos com outras despesas, né, como é bem diferente de uma pessoa que empreende. Então, para mim é muito mais prático cuidar das finanças, né. Até hoje de manhã um inscrito me mandou uma postagem, acho que do Bruno Perini, foi muito boa, cara. Tipo, que muita gente atrela ao sucesso, a roupa que tu usa, ao carro que tu tem, o lugar que tu mora, né. E daí, tipo, simula dois cenários ali. Pô, uma pessoa dessas parece estar super bem sucedida, parece estar super bem, do geral. Tu vai ver a pessoa tá com uma dívida gigantesca e mal tá dando conta de pagar a dívida, né? E aí tu vai ver uma pessoinha normal, simplesinha, ali anda com o carrinho básico. Até no exemplo era o mesmo carro que eu tenho e tá com uma grana altíssima investida, uma renda passiva alta e vivendo bem, vivendo tranquilo. E claro que tem gente que gosta muito de carro, a prioridade é um carro e tá tudo certo. Ninguém tem nada que ver com a vida do outro, né, mano? Só que essa história de viver de aparência para ficar tentando trazer uma impressão para a sociedade, para as outras pessoas, cara, isso te faz perder tempo, isso te limita muito, porque meio que tu deixa de cuidar da tua vida, do que é importante para ti, e tu faz as coisas pensando nos outros, sabe? Imagina tu comprar um carro caro, sendo que tu nem precisa, tu nem gosta, tu não quer, só para os outros achar que tu é rico, ou tu ficar frequentando lojas, restaurantes, lugares, só para os outros pensar algo de ti. Sendo que pouco importa o que os outros pensam, velho. Tem gente amargurada que vai falar mal de ti de qualquer jeito. Não importa se tu faça algo bom, algo ruim, se tu tá bem financeiramente, tá mal, sabe? Esses dias mesmo até tinha saído com os amigos ali.
e passou um gurizão com uma BMW nova, uma 320, assim, muito bonita. Até falei do carro, bah, olha que carro massa. Aí ele falou, bah, meu, nem sabe. Esse cara aí veio me pedir dinheiro pra sair com uma guria. Eu pensei, porra, o cara tem um dinheirão pra andar com uma BMW nova daquelas e não tem dinheiro pra sair com uma mulher. Prioridades, né, mano? Mas enfim, principalmente pra quem é novo, principalmente homem também, cara. Homem que às vezes nessa idade nova aí quer aparecer muito, quer chamar atenção, quer pagar de boyzão, né? E daí se enfia em dívida aí só pra querer mostrar que pode. Eu tive esse breve momento assim na minha vida, mas eu não fiz nada, eu só pensei e deixei de lado, sabe? Tipo, eu também não falei antes, cara, mas eu gosto de tudo que dá adrenalina, cara. E eu decidi uma fase da minha vida que eu queria comprar uma moto potente, assim, tipo uma moto 4 cilindros ou com uma potência alta, sabe? Independente de cilindrada. E eu deixei de comprar porque eu vi muito acidente no meu trabalho. Eu vi pessoas perdendo a vida, sofrendo amputações e tudo mais. E foi muito bom isso, sabe por quê? Porque se eu tivesse comprado essa moto, eu ia estar endividado hoje. Eu ia ter menos dinheiro livre para investir. Talvez eu nem estaria aqui fazendo vídeo. Porque, mano, me diz que tu vai comprar uma moto que dá cento e poucos por hora de primeira marcha em 3 segundos e tu vai andar de boa. Tu até pode andar de boa uma parte do tempo, mas de vez em quando tu vai dar uma aceleradinha. E às vezes essa aceleradinha ali acontece alguma coisa, né, cara? Então eu meio que, tipo, carro também, mano. Eu gosto muito de carro. E não é para mostrar para os outros, cara. Eu gosto de adrenalina, eu gosto de esportividade, sabe? Só que eu deixo de comprar um carro assim mais potente porque eu sei que eu posso fazer besteira. Então eu prefiro dar um carrinho fraco, 1.0, que eu não faço porcaria nenhuma. Porque se tu me dá às vezes que eu dirigi carros potentes de amigos, assim, tipo carro com mais de 300 cavalos, pô, cara, pra te dar 160 por hora é 10 segundinhos, menos, tá ligado? E o meu não, o meu em 10 segundos não pegou 100 por hora ainda. E o cara se emociona, o negócio instiga, né? Então é uma questão, sim, que é financeiramente muito inteligente e também para minha segurança e também para a segurança das pessoas que estão na rua, né? Então a gente tem que ter esses cuidados. E respondendo a pergunta ali de o que eu observo simplesmente para investir no fundo imobiliário, já que ele também é meio que uma porta de entrada, né? Porque ele é renda variável, não é tão volátil e ele é bacana porque paga todo mês, né, cara? Ele cria aquele reforço positivo de tu investir no mês, no mês seguinte já tá recebendo aluguel ou juros. Mas enfim, o fundo imobiliário basicamente é um ativo que tem na bolsa de valor, onde você pode investir em imóveis físicos, né, imóveis de tijolo ou em dívidas imobiliárias, que tem os fundos de tijolo e fundos de papel, certo? A ideia dele é que tu recebe dividendo mensalmente livre de imposto de renda, ou seja, valor limpo que vai cair na tua conta todo mês depois que tu comprou a cota. Isso é maravilhoso, porque tu não tem estresse com o inquilino, tu não paga imposto de renda, por enquanto, né? É bem acessível, tu consegue comprar fundos imobiliários ali na casa dos R$ 10, ou na casa dos R$ 100, depende do valor da cota, mas é diferente. Tu consegue diversificar muito, tu não fica preso só a um imóvel, né? Então tu consegue ter ali, comprar uma cota de um fundo, já tem às dezenas de imóveis. Tem alta liquidez, ou seja, tu vende muito fácil, porque eles são negociados em um grande volume na bolsa de valores. É muito fácil de compreender fundos imobiliários, porque, cara, tu investindo em imóvel, é uma coisa que o brasileiro adora, o brasileiro ama fazer isso, sabe? Então é mais fácil que entender do que ações, porque aí tu não tem que entender o modelo de negócio, todo aquele mercado e tudo mais. É bem mais simples, é muito bom de fato para iniciar, né? E os três tipos que a gente tem: fundos de tijolos, que propriamente são imóveis físicos, certo? Seja de shopping, seja galpões logísticos, seja hospitais, hotéis, seja locais residenciais. Já os fundos de papel, eles vão investir em dívidas imobiliárias, que eles vão financiar construções e grandes projetos e tudo mais. E tem o híbrido, que vai ser um fundo imobiliário que combina os dois, certo? Bom, algumas coisas que é interessante observar, principalmente nos indicadores fundamentalistas que aparecem lá no site, tipo Status Invest, Investidor 10. Primeira coisa, olha o histórico de dividendos, se ele paga regularmente, se o valor fica variando muito, ou por que ele variou muito. Se ele ficar variando muito, dá uma atenção, cara, porque alguma coisa tem aí. Ele deve estar vendendo imóvel, ou alguma coisa que está fazendo oscilar, ou está com algum atraso, alguma inadimplência, né? Também é interessante olhar a vacância. A vacância é basicamente um indicador que mostra quantos por cento dos imóveis deles não estão locados. Ou seja, quanto mais está locado, melhor. Claro que às vezes vai ter 5, 10, 15% que não está locado. Faz parte, é normal. E também é bom ver quem que são esses inquilinos que estão nesses imóveis. Se são grandes empresas, empresas sólidas. Também é interessante ver quantos por cento essa empresa ocupa. Não é interessante que essa empresa tipo ocupe 40%, 50%, tipo 30%. É bom que seja mais diversificado, porque se dá um problema, esse fundo acaba tendo esse prejuízo só dessa pequena parte, não de um grande prejuízo. Inclusive já aconteceu com um fundo imobiliário no Brasil que tipo tinha quase 100% só para uma empresa. Essa empresa saiu daquele imóvel e deu uma
baita de uma merda, né? E também é legal olhar a diversificação de setores e geográfica. Eu, por exemplo, gosto de ter ali um fundo imobiliário de tijolo de cada setor, dos principais, né? Não tenho de todos. Eu tenho um de shopping, um de galpão logístico, um de lajes corporativas, que são prédios com escritórios, né? Tenho 2 ou 3 de papel e 2 híbridos. E um fiagro, mas aí já vai para a parte do agronegócio, né, que vai financiar dívidas do agronegócio. Uma das coisas que mais é importante olhar no imóvel, mano, é a localização. A localização que mais valoriza. Então eles têm que estar bem localizados, tipo galpões logísticos têm que estar a uma certa distância da cidade, os shoppings têm que estar em locais movimentados da cidade, locais estratégicos. Por exemplo, as lajes corporativas em áreas nobres como Faria Lima, lugares desse tipo, sabe? Então a localização é muito importante para imóvel. Isso é uma coisa tanto que vale para imóvel real, sim, físico, tanto para imóvel de fundo imobiliário, né? E também ser diversificado, ter um pouquinho no sul do Brasil, sudeste, centro, nordeste, coisas do tipo. É interessante essa diversificação. Também é bom olhar a gestora, cara. Assim, às vezes dá uma pesquisada no histórico da gestora, ver se ela não tem alguns problemas ou já não teve problemas no passado, né? A questão também de como pegar ali gestoras confiáveis, tipo a Kinea, cara, que é uma das maiores do mercado, o BTG, a do Itaú, a XP, TRX. Eu tenho praticamente todas essas estão inclusas nos fundos que eu tenho, né? E também a liquidez, cara, é muito importante tu ver, porque daí tu vê o valor, a quantidade de cotas que são negociados por dia, a quantidade de valor que é isso. Se tem alta liquidez, tu consegue comprar e vender fácil. É claro, pro cara que é pequeno ali, não vai vender milhões dele por uma botada só, ou não vai comprar grande quantidade, então você acaba não movimentando o valor nele no mercado e tu consegue vender rápido caso tu queira. E é bem diferente de um imóvel físico, assim, que às vezes demora meses para vender e a pessoa ainda fica enchendo o saco, pedindo desconto, tentando negociar, tentando fazer brick, né? Ali tu, tem isso aqui, quero vender, clicou para vender. Às vezes vai dar no dia o dinheiro já não está conta, às vezes leva no dia seguinte já está conta o dinheiro, né? Isso é muito bacana do fundo imobiliário. Outros indicadores que é bom tu olhar, dividend yield, que é o percentual do valor que ele paga de dividendo, seja ao ano ou ao mês. O que vai variar normalmente ali vai ser de 0,6, 0,7 a 1,1, 2 no máximo por cento ao mês, o que já é maravilhoso, né? Porque isso é livre de imposto de renda, é valor líquido limpo. O PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, esse já é um indicador que fala mais se está justo o valor daquela cota. Normalmente ali que o pessoal fala que quando está em 1, está um preço justo, 1,0, né? Quando está abaixo de 1, começa a estar com desconto. Agora, nesse momento da economia, a gente está tendo bastante fundos imobiliários, ações, qualquer coisa está bem descontado porque a economia não está legal, a taxa de juros está alta, as pessoas acabam saindo da renda variável, indo para a renda fixa, já que está pagando bem, e no curto prazo é uma coisa que faz sentido, mas é um bom momento para tu comprar cotas descontadas, depois quando elas começarem a valorizar de novo, tu ganha tanto na valorização quanto no dividendo, né? Cara, tem umas coisas que tu tem que evitar, velho, que é assim, ó. É não olhar só no dividendo para comprar. É claro que um dividendo alto chama atenção, mas às vezes tem algum BO, tem algum risco ali, tem uma coisa que é perigosa e pode causar problema no futuro. Eu, por exemplo, tenho um híbrido, não vou falar o nome dele, mas ele estava pagando tipo 17% de dividendo. É bem alto isso, tá ligado? Só que o modelo de negócio dele é construir imóveis para vender e também locar, sabe? Então ele acaba tendo esse lucro maior, só que é mais arriscado porque ele está construindo, sabe? Que obras atrasam, obras têm custos imprevistos e tudo mais, né? Então ele paga mais, mas tem um risco maior, tenha a noção disso. Também outra coisa, mano, que tu, para te fazer a bola de neve girar, tem que comprar a cotinha ali, o dividendo que tu recebe, tu usa para comprar mais. E, claro, pega uma parte do teu salário, da tua renda ativa, né? Assim tu vai fazendo a bola de neve girar. Claro que depois, quando tiver muita grana, muita renda passiva, tu quiser usar essa grana, esse dividendo para pagar tuas contas, para viver, para viajar, para fazer o que tu bem entender, show de bola. Mas no primeiro momento, até o cara conseguir ter patrimônio, é bom o cara usar isso para reinvestir, né, mano? E a melhor coisa, mano, é começar com um pouquinho. Vai comprando uma cotinha aqui, outra ali, vai entendendo o mercado, vai com calma, não se afoba, tá ligado? É bom já ter tua reservinha de emergência gorda, daí vai comprando uma cotinha aqui, observa. Sente o prazer de receber no mês seguinte já o teu aluguel ou o teu juros, se é um fundo de papel. E é basicamente isso daí que eu olho para investir em fundo imobiliário, cara. E assim, isso aqui é minha opinião, é minha ideia, é meu conhecimento. Se eu fosse dar uma dica, mano, pega e vai entender mais aprofundadamente, fazer um curso, ler um livro, acompanhar profissionais. Eu tô repassando o que eu aprendi fazendo isso, tá? E eu tenho meus problemas, a minha falta de conhecimento, os meus viés e tudo mais. Então, tem essa noção, né? Mas enfim, chega de responder pergunta. Agora eu preciso sair de casa, fazer mercado, levar umas coisas a arrumar, visitar minha avó. E bora lá. Enquanto eu boto o tênis aqui, aproveitar para falar mais umas coisas sobre finanças e mão de vaquice. Essa caixinha de som aqui, esse monitor de áudio, é da Microlab, modelo B77. É muito bom, cara. Eu adoro escutar uma música com qualidade, sabe?
E eu comprei lá em 2017 ou 2018, na época uns R$ 700. E ontem de tarde eu tava sentadinho aqui no sofá, escutando uma música, curtindo uma chuvinha, fazendo pesquisas na internet e tava funcionando normal. Aí fui treinar. O que aconteceu? Do nada ela parou de funcionar quando eu voltei, cara. Aí, cara, fiquei chateadão, né, mano? Por mais que ela durou bastante e tudo mais. Só que é ruim quando estraga alguma coisa. Ainda mais que tu cuida, né? Tipo, tá inteira, tá nova ainda, esteticamente falando. E aí eu comecei a pesquisar umas pra comprar tudo mais. Eu pensei, vou comprar uma um pouco mais cara, melhor, uma com subwoofer, não sei o quê. Comecei a olhar review comparativo no YouTube, pesquisei com IA já, comparativos e tudo mais, né? E eu pensei, cara, mas eu não tô afim de gastar dinheiro com isso agora. Não vou ficar assim também porque é muito bom. Vou tentar, sabe o que, pra economizar? Vou levar, arrumar. Daí eu pesquisei sobre ela ali, o que poderia ser. E tem uma eletrônica aqui em Ju que arruma. Vamos levar lá agora. Porque sai bem mais barato mandar arrumar do que comprar uma nova, né? Mas enfim. Dá um sustinho, né? Uma coisa que a gente sempre cuida quando vai no mercado para dar uma economizadinha, tipo, compara o preço por quilo dos alimentos. Por exemplo, aveia em flocos. Temos aqui esse aqui que é R$ 39 o quilo, certo? A gente já tem aqui essa a R$ 15 o quilo. A gente tem essa aqui a R$ 11 o quilo. E aqui a gente tem outros modelos que estão R$ 15,90. Vai depender do tipo, né? 16. Não precisa necessariamente sempre comprar o mais barato, né, cara? Porque a aveia também muda, tipo farinha, farelo, flocos, né? Tem umas coisas mais barato, mais caro por causa do processamento. Mas às vezes comprar uma só por causa da marca, sendo que não vai mudar muita coisa, não tem por que não, né? O café caro, o premium especial que a gente compra, ele custa o quilo mais ou menos R$ 115. Esse aqui é um café gourmet, não é um café especial mais caro. O quilo custa 128, 130, 144. Tem uma qualidade inferior e custa mais. Então, pesquisar, né, cara? Pesquisar faz a gente economizar. Pior é que eu fui querer ter esse hobby de ser home barista bem no momento que o café tá mais caro, velho. Tipo, tá... Pior que o mercado hoje em dia é uma das coisas que mais custa caro, tipo, tirando os custos fixos de moradia, né? Aluguel, parcela de casa, apartamento, água, luz, internet, condomínio, todas essas coisas. E cara, não tem o que fazer, a gente não consegue não comer. E tipo, eu e a Laís, que a gente assim, tem uma alimentação mais controlada, a gente desperdiça muita pouca comida, ou quase nada, porque a maior parte é tudo meio que estrategicamente aproveitado, né? Pouquíssima coisa vai fora. A gente compra pouquíssima porcariazinha assim, industrializadinha, coisinha do tipo, mais comida bruta mesmo, né? E mesmo assim sai caro. A gente também diminuiu bastante o consumo de carne, claro, pelo preço, mas também pela saúde, questões fisiológicas, e mesmo assim continua dando alto valor, porque a inflação pega, né, mano? E tudo sobe o preço, tipo, o caminho tava falando café ali. Pô, mano, aquele café até um tempo atrás custava acho que metade do valor, assim, e hoje tá o dobro. Cara, custava R$ 12, agora tá 30. Tipo, subiu muito, sabe? Mas enfim, tem umas coisas que dá pra fazer pra economizar, que nem eu mostrei ali. Preço por quilo, comparar os produtos ali que são semelhantes. É uma coisa que faz a diferença, velho. Ir no mercado com fome. Nossa, isso daí assim, ó. Tu vai comprar coisa que às vezes tu tem um planejamento alimentar e vai atrapalhar, porque não era pra tu tá comprando, mas tu tá com fome e te deixa mais impulsivo. E também te faz comprar coisas mais caras. Daí tu vai passar na padaria, porque tu quer comer um negocinho bom, quer comer um negocinho rápido.
aí tu gasta mais ali, aí tu compra um alimento congelado, tu compra uma bolachinha, um chocolate. Então ir com fome é um BO, cara, que é difícil controlar, sabe? Porque fome deixa a gente impulsivo, faz tu buscar alimento. Também uma coisa que tem dá pra controlar, mano, é pegar os dias de promoção, sabe? Pegar ali, hoje é promoção no Hortifruti, tá mais barato isso, vai lá, nesse dia no mercado e compra. Tem um dia que é mais barato o açougue, daí tu vai lá nesse dia e compra tua carne, sabe? E também tem outra coisa que, principalmente no hortifruti, faz bastante diferença, que é consumir as frutas, os legumes, os vegetais que estão na época, sabe? Que tem coisa que em determinadas épocas do ano vão ser bem mais baratas e tem épocas ali que a produção já tá ficando em baixa e o valor sobe muito, tá ligado? E a gente tem um consumo muito alto seja de fruta, de verdura, de legume no geral. E, cara, tipo, tem um tempo atrás aí nos vídeos eu comia muita manga, porque a manga tava barato. Teve uma época que eu comia muita uva, porque uva tava barato. E agora já triplicou o preço da manga, eu parei de comer. Comecei a... Mas o que ficou barato? Ficou barato caqui, ficou barato laranja, bergamota, mexerica, não sei nem como é que chama nos outros lugares, sabe? Então a gente vai tendo esses cuidados porque é umas coisinhas básicas só que economiza, né? E também comida entra a questão de... Cara, sair comer, velho. Sair comer é maravilhoso. É muito bom, é prático, é comida diferente, comida dos outros. E é muito bom, é muito fácil se acostumar com o que é bom. Só que se a gente só sai comer toda hora, cara, nossa, sai muito mais caro, muito mais caro. Seja uma janta no final de semana de noite, sim, seja também almoços ou pedir comida, cara, sai muito mais caro. Pô, qualquer pizzazinha é 120 pila, cara. Hambúrguerzinho pequeno, o cara come nem sente, 40 e poucos reais, sabe? Então, a gente aqui, dá pra ver nos vídeos, mas a gente gosta de fazer nosso rango. Tipo, tem uma questão por economia, mas também o momento é bacana e também manter essa cultura, esse costume, sabe? Porque cada vez as pessoas fazem menos e pedem mais, sabe? Isso tem várias influências quando a gente vai falar de nutrição. E também porque a gente gosta de ficar em casa, né, mano? É bem melhor comer em casa, mano. Tipo, usa a roupa que tu quer, tu escuta a música que tu quer, a altura que tu quer, não tem conversa dos outros. Tudo sai mais barato, tu fica à vontade. Então, só dicas, né, cara? Porque quando a gente para pra olhar a situação do brasileiro, não é todo mundo que pode ficar esbanjando, né, mano? A gente tem que ser realista com isso. Mas enfim, fica as dicas aí que agora eu vou aproveitar e responder mais umas perguntinhas. Eu ainda quero responder uma pergunta bem especificamente, que eu deixei anotadinha aqui pra complementar, mano. Porque assim, ó, achei que foi uma pergunta muito boa do SDS Siqueira. Ele tinha comentado ali também que tinha passado por essa penal, mesma escala e tudo mais. E ele falou no final assim: se possível, falar mais sobre finanças, como se organiza, como lidar com o primeiro salário do servidor público da melhor forma, compra do primeiro carro, tudo isso. Tamo junto, Cauã. Cara, eu vou jogar um lift-off aqui, um simuladorzinho de drone pra ir respondendo, beleza? Aí o cara age até mais naturalmente. Mas assim, ó, mano, teu salário, tuas regras, né? Como tu pediu uma opinião, eu vou dar a minha opinião, não que ela esteja certa, obviamente. Mas se tu pedir uma opinião, quer dizer que também tenha algum valor, né? Então vamos lá, mano. O que eu te recomendaria, cara? Cara, sempre tenha cuidado com a questão. Viva um pouco abaixo do que o seu salário permite. Pra ter uma folguinha, sabe? Pra te ter essa liberdade, essa segurança. Isso é uma coisa básica da vida adulta, sabe? Outra coisa. Tenta pelo menos guardar uns 10% do teu salário, cara. Finge que esses 10% não existem. Pega esses 10% e bota num CDB ali de liquidez diária do teu banco. E cria uma reservinha de emergência com isso. Cara, 10% não é muita coisa. É tranquilamente, assim, cabível, né? Se fazer. E tem que lembrar que, cara, esses 10% ali, mano, tu investindo eles dando esse retorno já é algo muito bom. Porque já tu vai criar esse hábito, esse costume de investir, viver com menos. E tu vai ver teu dinheiro crescer, cara. Vai te dar o reforço positivo, né, mano? Eu acho que isso é essencial, cara. Depois que tu entrou nisso, já tá encaminhado. Outra coisa que eu poderia lhe dizer: comprar primeiro o carro. Cara, isso daí é uma coisa individual de cada um. Porque assim, ó, às vezes tu não tem nenhum carro, é difícil o cara não ter. Principalmente se tu vai se deslocar pra trabalhar, tudo mais. O carro é um meio de locomoção muito confortável, né, mano? Isso te dá muita qualidade de vida e tudo mais. Mas uma coisa que é muito comum do servidor público fazer é meter aquele consignadão e dependendo da... Zé Homem é novo, daí ele se emociona, quer comprar um carrão pra chamar a atenção. Tu já tem namorado, então talvez isso diminua muito a probabilidade de acontecer, porque não tem homem solteiro que faz isso.
cara, eu compreendo porque eu já fui também, e eu sou uma pessoa que gosta de carro, e eu tive que abrir mão disso porque quando eu parei para botar na ponta do lápis, sim, sendo realista, os custos, não só do valor da parcela, cara, porque tem gente que só leva em conta o valor da parcela, né? Mas os custos que a gente tem quando a gente compra um veículo, mano, que é o valor da parcela, a entrada, os juros que tu vai pagar, que às vezes vai dobrar ou mais que dobrar o valor do carro, a questão que o seguro, cara, se tu comprou um carro mais caro é muito interessante, inteligente tu ter um seguro, né? Também outras questões de manutenção, o IPVA que tu vai ter que pagar todo ano, que não vai ter choro, tem que ter noção disso, porque depois chegar janeiro ali, fevereiro, pô, cara, aí dói, né, mano? O cara toma um rombo que é seguro, IPVA, tem que lembrar das manutenções, troca de óleo, pneu, quanto mais largo o pneu, mais caro ele fica. Então não é brincadeira comprar um carro, né, mano? Então compra um carro que atenda às tuas necessidades básicas, seja minimamente confortável, seguro e confiável, sabe? Vai num carro seminovo, se eu fosse tu, faz uma pesquisa mais profunda dos modelos que te chamam a atenção, que tu gosta. Cara, vai no YouTube, tu vai achar muita coisa, usa chat GPT para fazer isso, porque vai facilitar muito, até para descobrir um preço seguro, os problemas crônicos, tudo mais, sabe? Então, não comece errando e fazendo uma dívida grande com o carro, porque por mais que tu goste, assim como eu, cara, o carro é para locomoção, sendo sincero, sabe? Então, tenha cuidado com isso. Acho que são duas dicas muito boas. E, cara, até outra dica que vai um pouco essa questão de fazer dívida. Por exemplo, comprar imóvel, sabe? Cara, analisa bem se o imóvel que tu quer comprar é na cidade que tu vai trabalhar por bastante tempo, se ele está num preço bom, se não dá para dar uma choradinha. Observa a taxa de juros, observa o valor das parcelas, quanto que vai ficar essa conta no final, observa se tu consegue amortizar para dar uma diminuída nesses juros, ver se o imóvel que tu vai comprar ele vai ser o suficiente pro o teu eu do futuro ou é só pro você de agora, tá ligado? Porque quando vê tu tem filho, a família aumenta, tu é transferido, né, cara, que é bem provável de acontecer, sabe? Tipo, principalmente militar, assim, mano, é foda às vezes tu ter um imóvel, sendo que tu pode ser transferido a qualquer momento, dependendo da necessidade de serviço ou por algum motivo específico, né? Então, o aluguel não é uma coisa burra, mano. O aluguel no Brasil não é muito barato, tá ligado? Pra vocês terem noção aqui, o meu aluguel é 0,3% do valor do imóvel, cara, por mês. Se eu tiver mais ou menos 33% do valor do imóvel rendendo na renda fixa, eu pago o valor do aluguel. Por isso que às vezes o morar de aluguel está mais barato que comprar. Porque comprar, dependendo da amortização, do valor da entrada, mano, ou da taxa de juros, de como tu vai comprar esse imóvel, cara, tu vai pagar 2,5 imóveis. Foi o meu caso aqui, a gente vive de aluguel por causa disso, tá ligado? Sendo sincero assim contigo. Porque é um valor baixíssimo que eu tenho que ter investido que compensa o valor dele. E o brasileiro tem esse costume de adorar imóvel, né, mano? Porque é um investimento simples, que não tem muito erro. Claro, pode ter seus problemas, né? Mas que o pessoal faz muito, né, cara? Só que faz sem estudar, cara. E às vezes não é um bom negócio, sabe? Mas também tem a questão emocional, a questão de segurança, TTOR e tudo mais, que isso aí não se discute, né? Mas enfim, e cara, usa teu salário e se recompensa também, né, mano? O cara não pode ser um nóia das finanças aí, não comprar as coisas que quer ter, sabe? O cara tem que comprar ali os negocinhos pra ter seus hobbies, pra se vestir bem, pra viajar de vez em quando, pra comer bem. Mas também não dá pra exagerar, né, mano? Porque só pode exagerar quem tem muita grana, cara. Aí não faz falta, tipo, tem uma margem grande de erro, né? O cara, tipo eu aqui, vou comprar um Golf GTI, carro que eu gostaria de ter, sei lá. Pô, cara, só que daí eu vou me quebrar o resto da vida, né, mano? Vou ter que rapar minhas finanças, vou perder minha grana investida. Sempre que for pagar a manutenção, vou chorar. Eu sei como é cara a manutenção, sabe? Eu prefiro ter um carro mais simples e ter uma vida mais confortável no geral do que ficar andando com um carro bom por aí, cara. Por mais que eu goste, sabe? Mas enfim, eu acho que essas dicas aí te devem agregar bastante na tua vida e deve servir para outras pessoas também, né, cara? E estuda finanças, mesmo, estuda investimentos, sabe? É muito bom tu ter uma rendinha passiva ali crescendo para ti no longo prazo. Não precisa ser ter o foco principal, isso que nem eu faço, tipo de investir 50% do salário, porque eu meio que vivo de forma simples, assim, sem muitos luxos, né? Só alguns confortos, uns hobbies, assim, que eu tenho que custam caro, tipo drone, café, essas coisas aí, viagem. Mas a gente tem que ter esses prazeres aí, mas também tem que ter um dinheiro investido crescendo no decorrer do tempo para te dar uma paz e uma renda passiva boa no futuro, né, mano? Mas enfim, fica a lição aí, cara. Espero ter ajudado alguém com essas ideias aí, até porque eu também tenho muito que aprender ainda, né, cara?